Capítulo 3. O capítulo 3 da História dos Hebreus de Flávio Joséfo oferece uma narrativa detalhada sobre os eventos que precederam o dilúvio, a corrupção da humanidade, a preservação de Noé e a aliança divina após o cataclismo. Nesse capítulo, Joséfo explora as linhagens de Adão e os desenvolvimentos que levaram à decadência moral da humanidade. A seguir, um resumo extenso que segue o conteúdo do capítulo: a descendência de Adão e a queda moral da humanidade. O capítulo inicia com a descrição da descendência de Adão, dando destaque à linhagem de Sete, filho de Adão. Sete é apresentado como o patriarca que manteve a verdadeira adoração a Deus, transmitindo a fé e as virtudes da vida justa às gerações que o seguiram. Durante 7 gerações, os descendentes de Sete viveram de acordo com os princípios divinos, honrando a Deus e seguindo uma vida moralmente justa. No entanto, com o passar do tempo, as gerações seguintes começaram a se afastar desses ensinamentos. O zelo pela justiça e pela reverência a Deus foi gradualmente substituído por uma moralidade degenerada, marcada pela corrupção, violência e desobediência. A decadência moral é ilustrada principalmente pela união entre os filhos de Deus, que seriam os descendentes de Sete, e as filhas dos homens, os descendentes de Caim. A origem dessa união resulta em uma raça de homens que se tornaram corruptos, fortemente inclinados à violência e desobedientes aos preceitos divinos. A infidelidade a Deus, aliada a uma moralidade corrompida, gerou uma humanidade que vivia em um estado de impiedade e desordem. Esses filhos dos deuses, como são referidos, desprezaram a virtude, o bom senso e o temor a Deus, destacando-se por seu orgulho e força desmedida. Joséfo menciona ainda que essa degeneração moral culminou na ideia de que o homem começou a ver a si mesmo como um ser autossuficiente, acreditando que a força e o poder físicos eram mais valiosos do que qualquer reverência divina. O comportamento dos homens foi comparado aos mitos dos gigantes da antiguidade, que na tradição grega eram criaturas poderosas e descontroladas, longe do ideal de uma moralidade justa. A união de diferentes linhagens, como essa dos filhos de Sete e as filhas de Caim, foi vista como a origem da corrupção generalizada que contaminava toda a humanidade. A reação de Deus à corrupção humana. Com a imersão da humanidade na corrupção, Deus, que já observava os caminhos perversos dos homens, ficou profundamente irado. Flávio Joséfo descreve a visão divina de que a maldade havia atingido um ponto tal que a destruição da humanidade era a única solução. A impiedade e a violência haviam se espalhado por toda a terra, com a maioria das pessoas vivendo de forma egoísta e perversa. A situação era irreversível, e o que restava era uma intervenção direta de Deus, que decidiu purificar o mundo por meio de um grande dilúvio. Apesar da imundície moral da humanidade, Deus viu que Noé, um homem justo e temente a Deus, se destacava. Noé, descendente direto de Adão, era um homem íntegro que, com pesar, via o mundo se corromper, mas que, mesmo diante da situação desesperadora, não deixou de exortar os outros a se arrependerem e a buscarem a Deus. Noé era o único homem que, em meio à corrupção generalizada, ainda mantinha a retidão e o temor a Deus. Contudo, a sua pregação foi em vão, pois ninguém mais ouviu ou aceitou as advertências divinas. O mandamento divino para a construção da arca. Por reconhecer a justiça de Noé, Deus decidiu poupá-lo da destruição iminente. Flávio Joséfo relata que Deus ordenou a Noé que construísse uma grande arca, que deveria ser o refúgio seguro para ele, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. A arca deveria ter dimensões exatas, com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Esses detalhes são descritos para mostrar a grandiosidade e a precisão da obra que Noé deveria realizar para preservar a vida na terra. Joséfo destaca que a construção da arca exigiu grande esforço e dedicação de Noé, mas ele obedeceu fielmente a Deus. Ele era descendente direto de Adão, sendo o 10º patriarca, filho de Lameque e neto de Metusalém, que também era filho de Jarede, e assim sucessivamente até Adão. A construção da arca, portanto,
É apresentada como um esforço monumental de um homem justo que se dedicou à preservação da criação divina, atendendo ao comando de Deus para salvar a vida da humanidade e dos animais. O dilúvio e a sobrevivência na arca. A narrativa do dilúvio começa quando Noé tinha 600 anos, no segundo mês do ano 2256, após a criação de Adão. Durante 40 dias e 40 noites, as chuvas caíram incessantemente, e as águas cobriram completamente a terra, subindo até 15 côvados acima das montanhas mais altas. Essa inundação destruiu toda a vida na terra, exceto aqueles que estavam na arca. O dilúvio durou 150 dias, durante os quais as águas não apenas cobriram a terra, mas também dominaram completamente o ambiente. Após o fim das chuvas, Noé enviou um corvo para verificar se as águas haviam começado a diminuir. O corvo, no entanto, não retornou, indicando que ainda havia água sobre a terra. Então, Noé soltou uma pomba, que voltou com um ramo de oliveira no bico, sinalizando que as águas estavam baixando e que a terra começava a aparecer novamente. Após 7 dias, Noé soltou a pomba pela segunda vez e ela não voltou, o que indicava que a terra estava finalmente seca. Finalmente, Noé e sua família saíram da arca e todos os animais foram libertados para repovoar a terra. Noé, em um gesto de agradecimento a Deus, ofereceu um sacrifício, e Deus, agradado com a oferta, fez uma promessa solene: nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Para garantir essa promessa, Deus estabeleceu o arco-íris como um sinal da aliança entre ele e a humanidade, uma aliança que seria eterna. O arco-íris e a nova aliança. Após o dilúvio, Deus reafirma sua promessa a Noé e sua descendência de que a terra não seria mais destruída por um cataclismo global. O arco-íris se torna o símbolo dessa aliança, um lembrete constante de que, apesar da corrupção humana, Deus demonstraria sua misericórdia ao preservar a criação e evitar a destruição total. Essa aliança é vista como um sinal de esperança, de que a Terra continuará a existir sem mais destruições universais, embora tempestades e catástrofes naturais ainda possam ocorrer. Deus também instrui Noé e seus filhos a governarem a terra e a se responsabilizarem pelos animais. Além disso, Deus impõe a proibição de consumir carne com sangue, pois o sangue é considerado sagrado, representando a vida dos seres vivos. Esse mandamento reforça o respeito à vida e à ordem divina, a longevidade dos patriarcas e a continuidade da vida. Flávio Josefo também faz uma reflexão sobre a longevidade dos patriarcas antes e depois do dilúvio. Acredita-se que, devido à proximidade com a criação original, os primeiros homens viveram por períodos extraordinariamente longos, chegando até 1000 anos. Josefo sugere que esses longos períodos de vida não são inacreditáveis, uma vez que a qualidade do ambiente e os alimentos eram mais adequados à preservação da vida naqueles tempos. Além disso, Deus havia concedido a esses patriarcas uma longevidade especial para que pudessem desenvolver conhecimentos fundamentais para a humanidade, como geometria e astronomia. Conclusão. O capítulo 3 da História dos Hebreus de Flávio Josefo narra a decadência moral da humanidade antes do dilúvio, a preservação de Noé e sua família, e a aliança de Deus com os homens após o cataclismo. Ao longo dessa narrativa, somos lembrados das lições sobre a justiça divina, a misericórdia de Deus para com os justos e a importância da obediência à vontade divina. A história de Noé e do dilúvio não só descreve um evento cataclísmico, mas também simboliza o renascimento moral da humanidade, com a promessa de que a Terra não será mais destruída de forma global. O arco-íris, símbolo da aliança de Deus com os homens, permanece como um lembrete da promessa divina de preservação da vida e da criação. Assim termina o relato do dilúvio segundo Flávio Josefo, onde a justiça de Deus e a fidelidade de Noé se unem para restaurar a ordem sobre a terra. No próximo capítulo, Flávio Josefo nos conduz ao renascimento das nações. Veremos como os descendentes de Noé repovoaram o mundo e como, entre eles, surgiram os primeiros impérios, as novas línguas e a ambição que levaria à Torre de Babel.
Não perca o próximo episódio da História dos Hebreus. Inscreva-se, ative as notificações e continue essa jornada pelas origens da humanidade segundo o historiador Flávio Josefo.